Todo mundo já ouviu a história de como tudo começou, de como a humanidade deu seus primeiros passos em um mundo perfeito. Adão e Eva, paraíso. Um jardim exuberante, cheio de vida e beleza, onde tudo parecia perfeito. Uma serpente oferecendo uma maçã vermelha e suculenta. Pá! Queda da humanidade. A tentação, a escolha e a consequência que mudou tudo. É um conto clássico, contado e recontado por milênios, passado de geração em geração, cada vez com novos detalhes e interpretações. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia nunca mencionou uma maçã? É verdade. A palavra maçã não aparece no texto original. O fruto proibido que causou tanto problema aos nossos primeiros ancestrais não era necessariamente uma maçã. Poderia ter sido qualquer fruta. Isso nos leva à pergunta: de onde veio a ideia da maçã? Como essa fruta específica se tornou o símbolo da tentação e do pecado original? E o que a verdadeira fruta, ou a falta dela, nos diz sobre essa história antiga? Apertem os cintos, pessoal. Vamos explorar as raízes dessa lenda. Vamos dar uma mordida na história bíblica e explorar a verdade por trás do fruto proibido. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo e da interpretação. Imagine o Jardim do Éden. Vegetação exuberante, rios cristalinos e um ambiente que parece saído de um sonho. Um lugar onde cada canto é uma obra-prima da natureza, com flores desabrochando em todas as cores do arco-íris e árvores que se erguem majestosas em direção ao céu. E, claro, uma cobra falante. Talvez não a parte da cobra, mas definitivamente muitas frutas de dar água na boca. Frutas exóticas penduradas em galhos, cada uma mais tentadora que a outra, como se o próprio jardim estivesse convidando você a provar de suas delícias. Em meio a essa abundância, havia uma árvore muito especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore não era como as outras. Ela tinha uma aura quase mágica, um brilho que a destacava no meio do jardim. Deus deu a Adão e Eva uma regra simples: não comam desta. Uma regra que parecia fácil de seguir, mas que carregava um peso enorme. Era uma proibição que testava a curiosidade e a obediência dos primeiros humanos. Parece fácil, né? Mas as regras são feitas para serem quebradas, especialmente quando uma serpente astuta se envolve. A serpente, com sua língua afiada e palavras sedutoras, sabia exatamente como plantar a semente da dúvida e da tentação. A tentação se mostrou forte demais e o resto, como dizem, é história. Eva, incapaz de resistir, deu a primeira mordida, e Adão logo a seguiu. Esse ato de desobediência mudou o curso da história humana para sempre. Mas a história gira em torno de um detalhe crucial: a identidade do próprio fruto proibido. Seria uma maçã, como muitos acreditam, ou talvez outra fruta exótica. A verdadeira natureza do fruto proibido continua a ser um mistério fascinante, alimentando debates e interpretações ao longo dos séculos. É aqui que as coisas ficam interessantes. A Bíblia hebraica original usa a palavra para descrever o fruto proibido. Significa simplesmente fruta. Só isso. Nenhuma menção a maçãs, laranjas ou até mesmo kumquats. Então, como acabamos com uma fruta tão específica no imaginário popular? A resposta, meus amigos, está na névoa do tempo e nas complexidades da tradução. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata se tornou e tem um duplo significado. Em latim, pode significar tanto maçã quanto mal. Essa pequena peculiaridade linguística teve grandes implicações em como a história de Adão e Eva foi interpretada. O fruto proibido era uma maçã? Ou era simplesmente um símbolo do mal? A ambiguidade permitiu que ambas as interpretações se enraizassem. Com o tempo, a interpretação da maçã ganhou força, alimentada por representações artísticas e folclore popular.
Mas o texto hebraico original deixa a porta aberta para outras possibilidades. Seção 5. O grande debate das frutas, figos, uvas e romãs. Meu Deus! Se não era uma maçã, então qual era o fruto proibido? Estudiosos propuseram vários candidatos com base em pistas bíblicas e na botânica antiga do Oriente Próximo. Figos, uvas e romãs, todos foram cogitados. Cada fruta carrega seu próprio peso simbólico, adicionando camadas de significado à história. Seria o figo, com sua associação com fertilidade e conhecimento, ou a uva, representando abundância e tentação? Talvez a romã, um símbolo de vida e morte? A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza. E tudo bem. Seção 6. Uma maçã por dia, como uma fruta, se tornou o símbolo da tentação. Apesar da ambiguidade do texto original, a maçã se tornou sinônimo da história de Adão e Eva. Como isso aconteceu? A resposta não é tão simples quanto parece. A Bíblia, em seu texto original, não especifica a fruta que Eva comeu. Então, por que a maçã? Uma teoria aponta para a associação da maçã com o conhecimento e o aprendizado na mitologia romana. Na Roma antiga, a maçã era frequentemente usada como símbolo de conhecimento e sabedoria. Isso pode ter influenciado a interpretação da história bíblica. A deusa Pomona, por exemplo, era associada a árvores frutíferas, incluindo macieiras. Pomona era a deusa dos pomares e das frutas, e sua imagem frequentemente incluía maçãs, reforçando ainda mais essa associação. Outra teoria sugere que a popularidade da maçã na Europa, juntamente com sua forma redonda e atraente, a tornou uma escolha natural para representações artísticas. Durante a Idade Média e o Renascimento, a maçã era uma fruta comum e amplamente disponível, o que a tornava um símbolo acessível e reconhecível. Seja qual for o motivo, a maçã consolidou seu lugar na cultura popular como a fruta que causou a queda da humanidade. Hoje, a imagem de Adão e Eva com uma maçã é onipresente, aparecendo em tudo, desde obras de arte clássicas até referências na cultura pop moderna. A maçã se tornou um símbolo poderoso e duradouro de tentação e conhecimento proibido. Seção 7. Além da mordida. O poder duradouro do simbolismo. Mas o importante das histórias é que elas nem sempre são sobre os detalhes literais. A história de Adão e Eva, independentemente da fruta envolvida, é, em última análise, sobre tentação, desobediência e as consequências de nossas escolhas. A fruta, seja maçã, figo ou qualquer outra coisa, serve como um poderoso símbolo. Ela representa o fascínio do proibido, o desejo por conhecimento e a luta entre o bem e o mal que existe dentro de todos nós. A história ressoa porque fala de experiências humanas universais. Seção 8. A verdadeira salada de frutas. Moralidade, conhecimento e desobediência. A história de Adão e Eva é como uma salada de frutas, cheia de sabores e texturas diferentes. Em um nível, é uma história sobre moralidade e a importância de seguir regras. Em outro, é sobre a busca pelo conhecimento e as consequências de buscar sabedoria proibida. É uma história sobre nosso relacionamento com Deus, nosso lugar no mundo natural e as complexidades da natureza humana. É uma história que continua a nos desafiar e inspirar milhares de anos depois de ter sido contada pela primeira vez. Seção 9. O coração da questão. Realmente importa. Qual fruta? Eles comeram. Então, realmente importa se Adão e Eva comeram uma maçã, um figo ou uma manga mágica? Não mesmo. O poder da história reside em seu simbolismo, seus temas duradouros e sua capacidade de gerar conversas sobre moralidade, conhecimento e a condição humana. Da próxima vez que você vir uma maçã, reserve um momento para apreciar seu papel neste conto icônico. Mas lembre-se,
O verdadeiro fruto do conhecimento não está em uma mordida literal, mas em nossa disposição de nos envolver com as grandes questões que a história levanta.